Você já parou para pensar por que, mesmo tendo tudo o que precisa, você ainda se sente vazio por dentro? Porque a ansiedade parece um companheiro que nunca vai embora. Pois saiba que um homem que viveu há mais de 1.600 anos entende essa angústia melhor do que você imagina. Em 397 d.C., um bispo africano sentou-se para escrever o que se tornaria a primeira autobiografia da história do Ocidente. E o que ele escreveu era tão íntimo, tão brutalmente honesto, que chocou o mundo antigo. Esse livro é As Confissões, de Santo Agostinho. E se você acha que um texto do século IV não tem nada a ver com sua vida em 2026, prepare-se para mudar de ideia. Antes de continuar, inscreva-se no canal Livro em 11 e ative o sininho para não perder nenhuma resenha. Vamos começar. Agostinho nasceu no ano 354, na cidade de Tagaste, que hoje fica na Argélia, no norte da África. Sua mãe, Mônica, era uma cristã devota que rezava sem cessar pela conversão do filho. Seu pai, Patrício, era pagão e tinha outros interesses em mente para o menino. Agostinho era brilhante, mas também era rebelde. Na adolescência, ele se entregou aos prazeres do corpo com uma voracidade que ele mesmo descreveria depois com misto de vergonha e fascínio. Ele estudou retórica em Cartago, a grande metrópole do norte da África, e lá se tornou um orador talentoso. Mas a inteligência não trouxe paz. Pelo contrário, trouxe mais inquietação. Agostinho buscava respostas para as grandes perguntas da existência, e o cristianismo da sua mãe lhe parecia simples demais, primitivo demais para uma mente como a dele. Foi então que ele encontrou o maniqueísmo, uma religião que prometia explicar o problema do mal de forma racional, dividindo o mundo entre o princípio da luz e o princípio das trevas. Agostinho aderiu ao maniqueísmo por quase 10 anos, até perceber que suas respostas eram vazias. Depois passou pelo ceticismo acadêmico e pelo neoplatonismo, antes de finalmente se converter ao cristianismo aos 33 anos, em Milão, sob a influência do bispo Ambrósio. As Confissões foram escritas entre 397 e 400 d.C., quando Agostinho já era bispo de Hipona. O livro não é apenas a história de uma vida, é uma oração gigantesca dirigida a Deus, na qual Agostinho desnuda sua alma sem qualquer filtro. E é exatamente essa vulnerabilidade que torna o texto tão atual. Vamos agora aprofundar os 4 conceitos fundamentais deste livro extraordinário. O primeiro conceito é a inquietação do coração. A frase mais famosa de todas as confissões abre o livro e sintetiza toda a obra. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Essa não é apenas uma frase religiosa. É um diagnóstico existencial. Agostinho está dizendo que o ser humano carrega um vazio constitutivo, uma sede que nada no mundo pode saciar completamente. Não importa quantos prazeres você acumule, não importa quanto sucesso alcance, sempre haverá uma fissura, uma angústia residual. E essa angústia não é um defeito, é um sinal. É o sinal de que fomos feitos para algo maior do que o mundo material pode oferecer. Pense na sua vida. Você já conseguiu tudo o que queria, aquela promoção, aquela viagem, aquela compra, e poucos dias depois já estava querendo mais? Agostinho conhecia isso muito bem. Ele experimentou os prazeres do corpo, a glória intelectual, o prestígio social e nada bastava. A inquietação sempre voltava. Em 2026, quando a crise de sentido atinge milhões de pessoas, quando a saúde mental se tornou a grande questão da nossa época, essa ideia de Agostinho soa como uma profecia. Nossa ansiedade coletiva não é acidental, é sintomática. E as confissões oferecem um diagnóstico que a psicologia moderna está apenas começando a redescobrir. O segundo conceito é o problema do mal e o livre-arbítrio. Uma das perguntas que mais atormentou Agostinho foi: se Deus é bom e todo-poderoso, por que existe o mal? O maniqueísmo tentou responder dizendo que o mal é uma força tão real e poderosa quanto o bem, como se o universo fosse um campo de batalha entre dois princípios iguais. Agostinho rejeitou essa ideia de forma categórica. Ele desenvolveu o conceito de privatio boni, a privação do bem. Segundo Agostinho,
O mal não é uma substância, não é uma coisa que existe por si mesma. O mal é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz e o silêncio é a ausência do som. Deus criou tudo bom, e o mal entra no mundo quando as criaturas livres escolhem se afastar desse bem originário. E aqui entra o livre-arbítrio. Deus nos deu a capacidade de escolher, porque o amor sem liberdade não é amor. Um robô pode obedecer, mas não pode amar. Para que o amor fosse real, era necessário que a escolha também fosse real, inclusive a escolha de se afastar do bem. Agostinho não diz que isso resolve toda a dor do mundo. Ele mesmo confessa que o sofrimento dos inocentes é um mistério que o tortura. Mas ele insiste que um mundo com liberdade, mesmo com o risco do mal, é melhor do que um mundo sem liberdade. Essa tensão entre liberdade e sofrimento continua sendo um dos debates mais vivos da filosofia e da teologia até hoje, e Agostinho foi quem deu a ela a formulação mais poderosa. O terceiro conceito é a conversão como jornada interior. A cena mais dramática das Confissões acontece no jardim de uma casa em Milão. Agostinho está em crise, desesperado, chorando sob uma figueira, quando escuta uma voz de criança que repete: Tolli lege, que significa pega e lê, pega e lê. Ele interpreta isso como um sinal divino. Pega a Bíblia, abre em uma página aleatória e lê uma passagem de São Paulo que diz: Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne. Naquele instante, algo se quebra dentro dele. A tempestade interior se acalma. A conversão de Agostinho não é um evento imposto de fora. É o culminar de uma longa jornada interior, décadas de busca, dúvida, sofrimento e questionamento. E isso é crucial. Agostinho não diz que a conversão é um botão que se aperta. Ele mostra que é um processo, uma peregrinação da alma que passa por erros, ilusões e recomeços. A cena do jardim é poderosa justamente porque vem depois de todo o caminho percorrido. Sem as décadas de inquietação, o Tolli lege seria apenas um gesto vazio. E isso fala diretamente com qualquer pessoa que esteja numa jornada espiritual hoje. A conversão não é fracasso da razão, é o amadurecimento da busca. O quarto conceito é a memória e a identidade. O livro 10º das Confissões é uma das passagens mais surpreendentes de toda a literatura filosófica. Nele, Agostinho faz algo que ninguém havia feito antes. Ele explora a memória como um território vastíssimo, um palácio interior onde estão guardadas todas as experiências, emoções e conhecimentos da vida. Agostinho pergunta: como é possível que eu me lembre da alegria mesmo quando estou triste? Como posso acessar a imagem de algo que já não está presente? A memória não é apenas um arquivo, é o lugar onde construímos nossa identidade. Sem memória, não há eu. E Agostinho vai ainda mais fundo. Ele diz que na memória também está Deus, ou pelo menos a saudade de Deus, esse desejo de algo transcendente que habita em nós antes mesmo de sabermos nomeá-lo. A memória é a ponte entre o que fomos, o que somos e o que aspiramos ser. É impossível ler o livro 10º sem pensar nos debates contemporâneos sobre identidade, sobre quem somos, sobre o que nos constitui como pessoa. Agostinho foi um pioneiro da introspecção, e sua análise da memória antecipa séculos de discussão filosófica e psicológica. Agora vamos falar de aplicação prática. O que as Confissões de Agostinho têm a ver com sua vida em 2026? Tudo. Primeiro, a ideia de que a inquietação do coração é constitutiva nos liberta da ilusão de que um dia vamos resolver toda a nossa ansiedade com mais consumo, mais sucesso ou mais distração. A angústia não é um problema a ser resolvido, é um sinal a ser compreendido. Segundo, o conceito de privatio boni nos ajuda a repensar o mal não como uma força externa invencível, mas como algo que surge quando nos ausentamos do bem. Isso muda a forma como encaramos nossas escolhas diárias. Terceiro, a conversão como jornada interior nos dá paciência. Se até Agostinho precisou de décadas para encontrar seu caminho, talvez a nossa pressa em ter respostas imediatas seja parte do problema. Quarto, a reflexão sobre memória e identidade nos convida a olhar para dentro, a revisitar nossas experiências com honestidade e a reconhecer que nossa história, com todas as suas falhas,
É o material com o qual construímos quem somos. Em 2026, quando a conexão entre saúde mental e espiritualidade está no centro do debate público, Agostinho oferece um modelo de integração que não é nem negação da dor nem glorificação do sofrimento, mas um caminho de honestidade radical e busca genuína. Inscreva-se no canal Livro em 11 para mais resenhas como esta. O link do livro está na descrição e no comentário fixado. Qual é o veredito? As Confissões de Santo Agostinho é um dos livros mais importantes já escritos na história da humanidade. E não é exagero dizer isso. É a primeira autobiografia, é um tratado de filosofia, é uma oração poética, é um documento histórico e, acima de tudo, é um espelho da alma humana. A escrita é densa, sim, e exige paciência, mas a recompensa é imensa. As novas traduções publicadas em 2024 tornaram o texto muito mais acessível, e não há mais desculpa para não lê-lo. Numa época de crise de sentido, este livro de 1.600 anos pode ser exatamente o que você precisava ouvir. Eu dou nota 9,5 em 10. E chegamos ao encerramento. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Se as ideias de Agostinho sobre a inquietação do coração, o mal como ausência do bem, a conversão como jornada e a memória como identidade te tocaram, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal Livro em 11, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até logo.